Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, tudo bem? Muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar em sua companhia novamente, como sempre, juntos, segunda a sexta-feira, neste horário, estabelecendo um padrão, mas também hoje numa nova era do comportamento digital, do consumo de conteúdos, nas nossas reprises também. Eu sou Miguel Brambila, está no ar o Teoria de Tudo desta sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Temperatura mais ou menos 22, 23 graus aqui em Caxias do Sul. E estamos aguardando aí, né, que chova um pouco, né? Vamos ver se conseguimos melhorar um pouco a nossa questão climática com mais chuva, porque a coisa está complicada, não é? E o tema hoje é justamente, né, o gringo fala justamente o meio ambiente. Vamos falar de ecologia, vamos falar de temas ligados à natureza e vamos falar, é claro, né, sobre questões de divulgação de tudo isso, porque nós temos aí um pessoal especializado nessa área, uma pessoa que é minha amiga, que já esteve comigo em outras entrevistas e atendeu prontamente o convite para aqui estar. Eu vou colocar a galera na live aí, para que a gente já comece o nosso bate-papo. Nós vamos até às 3 horas da tarde, ao vivo aqui pela página de Sabe Caxias no Facebook. Depois você encontra os programas no YouTube e também no Instagram. No YouTube é Miguel Brambila, tá legal? A conta, lá você encontra outros conteúdos também. E no Instagram é @SabeCaxias. Esses conteúdos, os programas anteriores, política, filosofia, etc. Né? Hoje nós não teremos a companhia do professor Aquilino, que foi dar uma banda, né? E claro que, né, gente fina é outra coisa, está... Não vou dizer onde é que ele está, né? Vai saber se ele queira se esconder, né? E aí, quando eu ouço a risada do Jorge aqui no ponto, eu percebo que está na hora de eu chamá-los. Então, está aí a galera, né? Jorge Alves Júnior. Isso aí, você não se contém com o meu besterol aqui, eu vou rir para ver se o Miguel me bota na tela de uma vez. Iniciamos esse programa, Jorge. Boa tarde. Capaz, Miguel. Pelo contrário, eu adoro escutar, tu sabe disso. Boa tarde, Miguel. Prazer enorme estar aqui mais uma vez no programa Teoria de Tudo. Boa tarde, Vera Damião. Que bom lhe reencontrar, seja bem-vindo ao programa. Temos muitos assuntos hoje para conversar. Com certeza um tema fantástico, maravilhoso e vamos te explorar no bom sentido o máximo que a gente puder aí, Vera. E se der para explorar no mau sentido, a minha conta bancária pode ser no Pix, @... Tô brincando. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Bom, se for para dar a conta bancária, também posso colaborar aí com a informação. Ela é do comercial também, Jorge. Não colou. Sim. Não rolou, não colou. Que gente, bom. É um prazer, viu? Muito grata pelo convite. Sempre que forem falar de meio ambiente, contem comigo, porque nunca é demais, né? A gente falar de meio ambiente, porque apesar de a gente aqui falar em termos de teoria, né? Teoria de tudo, aí no caso, mas a gente precisa muito urgentemente de ações, né? Nessa área, de todo mundo, né? E uma consciência, ampliar essa consciência de uma vez. Verdade. Ficou um pouquinho baixo o teu microfone, Vera, quando no começo estava. Talvez tu tenha colocado alguma coisa em cima do teu microfone. Dá uma olhadinha aí. Né? Ok, mas nada. Tudo bem. Como é que estão? Agora melhorou. Fala aí. Melhorou. Isso. Fala um pouquinho mais alto, daí também já ajuda, tá? Fala um pouquinho do jornal Bem-Estar primeiro, que é voltado a esses temas todos. Então, falar um pouquinho sobre o jornal Bem-Estar, que nesse mês de abril agora tem justamente traz uma capa sobre uma capa bastante ecológica, né? É uma capa com o Ailton Krenak. O Ailton Krenak é um índio brasileiro, um dos responsáveis pela Aliança dos Povos da Floresta. O Ailton Krenak, ele é professor da universidade, é doutor honoris causa, e ele foi escolhido em 2020 como o intelectual do ano, né?
Inclusive, o Ailton Krenak vai estar nessa próxima segunda-feira no programa Roda Viva, que é um dos melhores programas de entrevistas da televisão brasileira. Ele é o convidado especial. Então, ele é uma pessoa que tem assim, uma noção importantíssima sobre a realidade e, ao mesmo tempo, ele traz assim, toda a ancestralidade indígena e esse jeito holístico que os índios têm de olhar para a natureza e para todas as coisas, né? Então, nesse sentido, ele faz uma fala super bacana para a gente aí no jornal, mas a gente também tem a entrevista dele no portal, se alguém quiser acompanhar, no portal do Nosso Bem-Estar. É uma entrevista que vale muito a pena ouvir, né? Porque ela dá uma chacoalhada assim na gente, sabe? Dá uma chacoalhada assim para a gente parar de uma vez e olhar para a realidade, para a forma de construção que a gente fez aí a humanidade ao longo, principalmente dos últimos 200 anos, né? Desde que iniciou a Revolução Industrial, e que está gerando aí uma rota de destruição cada vez mais rápida, e agora a gente, então, está convivendo com uma pandemia que é o resultado absoluto de um desequilíbrio ambiental no planeta, né? Inclusive de um resultado dos maus tratos aos animais. Eu soube que vocês fizeram recentemente uma live com uma menina aí que é vegana, né, e que falou muito dessa questão de proteção aos animais. Então, todo mundo que ouviu assim, sobre onde surgiu e como surgiu, nos mercados de Wuhan, na China, né, os pangolins, aqueles, né, que de repente juntaram morcegos, seres humanos e pangolins, e que acabou um misturando com o outro ali, o vírus se fortaleceu e se espalhou pelo planeta inteiro, né? Então, a gente está vivendo hoje, essa pandemia, ela é um resultado do desequilíbrio ambiental, e a gente tem que tomar providências urgentes para não ter que viver em seguida outros desequilíbrios ambientais ainda mais graves e outras pandemias, ou sequer que tipo de doença ainda mais graves que atingem a humanidade inteira. É verdade. Jorge, a tua questão aí para colaborar com esse assunto, Claro, nós estamos... claro. Então... Vera, eu já percebi aqui que nós temos muitos assuntos, aí, muitas questões para ti. Mas eu queria só para contextualizar, porque no off a gente fica conversando e, como jornalista, e você também, a gente vai tendo a percepção da pessoa, né? Conta um pouco da tua história, como que o bem-estar surge na tua vida, porque tu tem, claro, uma identificação, isso, né, é óbvio, com a linha editorial, com a ideologia, e você é uma pessoa engajada. Como que surge aí esses dois, né, a Vera e o jornal? Em que momento? Vou fazer um resuminho rápido, porque a gente, como jornalista, né, pelo menos na minha escola de jornalismo, a gente não costumava ter notícia, né? A gente costumava ter a notícia na frente e a gente ficava escondido, assim. Mais recentemente, a gente tem visto os jornalistas se comportarem um pouco mais como celebridades, mas não é o meu caso. Mas eu vou contextualizar um pouquinho, né, para a gente absorver a lógica da coisa. Então, eu aos 20 anos, eu comecei a me interessar pelo mundo naturalista, né? Eu parei de comer carnes vermelhas aos 20 anos e eu entrei para a macrobiótica, né? Eu tive, inclusive, um restaurante macrobiótico em Porto Alegre e tal, né? Uma história antiga, assim, uma história inteira. Fiz curso no Brasil, fora do Brasil. E, a partir da alimentação, que é uma linha de alimentação que vem da China, e depois a minha escola era mais japonesa, começa a desenvolver um pensamento holístico. Para quem não tem familiaridade com essa palavra, é o que a gente chama de pensamento circular, ou seja, as coisas não são lineares.
as coisas estão todas interligadas. Todos os seres humanos estão interligados, né? Trazendo de novo o exemplo da pandemia, observa o que nós, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, temos a ver com os pangolins maltratados da China. Temos, né? Como a Terra é redonda, as coisas são circulares, são holísticas e tudo está ligado, né? Isso tudo acaba nos atingindo. Tem até uma frase que diz que o voo de uma borboleta no Brasil pode ter a ver com um tufão lá do outro lado do mundo, o maremoto do Japão. Tem várias versões dessa frase, né? Mas isso é uma frase para fazer com que a gente exercite, né, a ideia de que, sim, as coisas são holísticas. Bom, então, só voltando um pouquinho para a história, e aí, assim, eu acabei, então, me formei em jornalismo, fiz pós-graduação nessa área de gestão ambiental, mas também sou ambientalista e ecologista há uns 40 anos, sou da Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais, integro o núcleo dos ecojornalistas do Rio Grande do Sul, sou fundadora de uma agência de notícias ambientais. Trabalhei durante muitos anos com comunicação corporativa, né? Trabalho ainda nessa área, sempre procurei introduzir as ideias ambientais dentro das empresas onde eu trabalhei, e isso foi muito positivo, inclusive, para as empresas, né, que viveram aquela onda das certificações internacionais, entre elas a ISO 14000, que exigia uma postura ambiental assim, diferenciada dentro da empresa no que toca à destinação dos seus resíduos, né, à otimização das matérias-primas e tal. Então, novamente, tudo ligado, tudo interligado, né? Muitas empresas têm exemplos extraordinários nessa questão de sustentabilidade, preservação, mas, de maneira geral, assim, nós, enquanto civilização humana, passamos do limite de vir a preservar, de tempo de retorno, né? Eu queria trazer um dado para vocês aqui, que eu acho que é um dado bem importante, que é o seguinte, que também tem a ver com a pandemia. No ano de... Vamos ver aqui. No ano de 2019, existe anualmente um cálculo que define qual é o dia de sobrecarga da Terra, tá? Significa o quê? Significa que antigamente, ao longo de um ano, a Terra eram explorados recursos dentro do planeta Terra, mas aí esses recursos tinham daí no outro ano uma capacidade de se regenerar, de se restabelecer, né? Estamos falando, por exemplo, tu explora gás, tu explora petróleo, tu explora... Vamos usar o exemplo de uma floresta. Tu corta nessa floresta, mas ela tem condições de se restabelecer, tá? Esse mesmo cálculo era feito para o planeta Terra, né? E aí que aos poucos foi se descobrindo que a gente chama de dia de sobrecarga da Terra, ele começou a ser não mais em dezembro, ele começou a ser em novembro, começou a ser em outubro, começou em setembro, e em 2019 ele foi em 29 de julho, 3 dias antes do que em 2018, e foi a data mais grave em toda a série histórica que vinha sendo medida desde 1970. Tá? Significava, em 2019, que para a gente poder viver neste planeta, nós teríamos que ter 1,75 planetas a mais do que nós temos hoje para poder continuar mantendo algum nível de equilíbrio, certo? O que aconteceu? Isso foi em 2019, a data de sobrecarga da Terra, 29 de julho. Em 2020, por conta da pandemia, por conta do mundo ter parado, esse dia de sobrecarga na Terra foi parar no dia 22 de agosto, né? E aí eu acho que vocês lembram, assim como muita gente lembra, dos vídeos que
começaram a circular na internet, né, de animais entrando nas cidades, animais tomando conta das cidades. E mesmo a gente, todo mundo observou, passou a observar cantos de pássaros. Eu não fazia tempo que eu não ouvia. Claro, baixou, virou um silêncio maior na cidade, mas também outros pássaros começaram a voltar, né? Então, a gente viu, em um ano de pandemia, que é possível a gente começar a retardar isso um pouquinho mais para adiante, um pouquinho mais além, né? Com medidas, não vou dizer simples, né? Porque em dado momento a gente teve aí um recrudescimento mesmo do movimento, né? Um isolamento bem grave no mundial. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que sim, dá para fazer algumas coisas. Ainda temos tempo de fazer algumas coisas, caso a gente tome atitudes firmes, né? Mas a gente tem que tomar, tá? Então, a nossa teoria de tudo tem que ser uma prática. O próprio ar modificou também, né, Vera? E imagens de satélite da estação espacial também foram feitas algumas matérias também vieram, né, a gente conseguiu ter acesso aí, que é incrível a mudança visual do planeta a partir da pandemia, né? Exatamente. Aquelas imagens do mar de Veneza, sabe? Eu conheci Veneza, meu Deus, aquilo era um caldo, aquele mar de Veneza é um caldo. De repente, a gente vê golfinhos na beira dos canais de Veneza, gente. É um espetáculo isso, né? Alentador, né? Alentador. É verdade. O Diogo Mainardi mora em Veneza, tem falado sobre isso, mas não precisamos ir longe, né? Porque é aí que fala essa ideia de colocar em prática as teorias, porque é para isso que elas servem, né? Depois da teoria se chega ao consenso que é bom, se coloca em prática. Eu aqui, onde eu moro, é um lugar pequeno, mas tem um pequeno pátio, e num cálculo por metro quadrado eu coloquei acho que umas 17 árvores, mais ou menos, né? Tive que tirar uma da frente que ia cair nos carros e na casa, mas em compensação, então eu vejo exatamente isso. Esse ano nós tivemos a grata satisfação de ter um ninho de passarinhos, peito azul na figueira, nós vemos os pássaros cantar de manhã, né? Nós temos bergamoteiras, nós temos, então, quer dizer, né? É um outro ambiente. Né? E a floresta não se reconstrói com tanta facilidade, né, Vera? Você fala muito bem, as pessoas... É a Samadhi Rai, que me deu uma entrevista na Austrália, lá onde existe o Partido em Defesa dos Animais. Ela é vegana, ela é filha do Netinho, da Banda dos Incríveis, está disponível aqui na página de Sabe Caxias. Excelente entrevista, né? Tu também entende um pouco, né, sobre veganismo e vegetarianismo, né, que há uma diferença, e quanto, por exemplo, o gado prejudica, né, na questão do meio ambiente, até a flatulência, para não dizer peido, porque eu sou uma pessoa educada. Legal. Essa questão do gado, novamente, né, a gente fazendo esse exercício de pensamento circular, né? Bom, eu não sou vegana, tá? Eu sou de uma outra linha alimentar, que é a macrobiótica, no caso, né? Que é, digamos, mais parecida com o vegetarianismo, né? Mas o veganismo ele tem outros elementos, e eu tenho muita admiração pelo veganismo no seguinte sentido: o veganismo surge para denunciar mundialmente a questão dos maus tratos aos animais, de uma maneira geral, animais de uma maneira geral. Então, isso faz com que as pessoas parem também e reflitam um pouco mais assim, sobre seus hábitos e costumes, né? Então, acho bem interessante, muito interessante e muito importante o veganismo neste momento, né? Sobre o gado, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer um exercício aqui de pensamento circular, depois eu vou fazer um outro com alumínio, que é super interessante também, tá? Então, o gado, por exemplo, por que reduzir o consumo? Não vou falar aqui em eliminar o consumo de carne, porque para a pessoa eliminar o consumo de carne, ela tem que estudar um pouquinho mais sobre alimentação e saber exatamente o que ela precisa compensar em termos de alimento para não ficar com déficit de vitamina B e coisas assim. Mas vamos falar em reduzir. Primeiro,
A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma cultura muito forte sobre a alimentação de carne. A gente não precisa de tanta carne. A maior parte desse consumo ela vem de um hábito cultural e não de um hábito, não de uma necessidade física. Muito bem, a gente tem toda a questão da carne produzida no Rio Grande do Sul, que é uma carne verde e tal, mas a maior parte da carne que a gente consome no Rio Grande do Sul vem mesmo lá da Amazônia, vem lá das frentes da Amazônia. Então, quando tu consome carne, além de tu estar colaborando para toda essa questão de maus tratos aos animais ali, que isso aí é um tema por si só, tu está colaborando com a destruição da floresta amazônica, né? Seja através das queimadas que eles fazem para implantar os próprios animais, ou seja, através das derrubadas de floresta que eles fazem para o plantio de soja, que vai servir de ração para os animais, né? Porque é tão irracional essa questão do consumo de grãos, assim, do consumo alimentar, que vocês observem que, eu não sei exatamente o dado da safra de grãos deste ano, tá? Mas vai ser em torno de 250 milhões de quilos de grãos, só de grãos. Não estamos falando de frutas, nem de verduras, nem de outros tipos de produtos. 250 milhões de quilos de grãos significa que num país de 220 milhões de pessoas, as pessoas poderiam, pelo menos, ter 1.000 quilos, acho que essa é a conta. 1.000 quilos por ano, para cada uma, né? E se a gente considera 1.000 quilos por ano, nós estamos falando de 3 quilos por dia para cada pessoa, né? Daí soma nisso aí fruta, soma verdura, soma isso tudo. Era impossível de a gente conviver nesse país com fome, com miséria, como a gente está convivendo hoje, né? Então, por que a gente tem isso? Bom, tem toda a questão do commodity e tal, mas para que vai ser usada essa soja e esses grãos todos? Para alimentação animal, né? Então, o José Lutzenberg, que foi um dos maiores ecologistas do Brasil, assim, ele contava uma historinha que era muito interessante. Ele dizia assim: a gente destrói a Amazônia, né? O Brasil destrói a Amazônia para plantar grãos que vão viajar milhares de quilômetros até o porto, através de carretas. Depois eles vão entrar num navio e vão viajar milhares de quilômetros até a Alemanha para alimentar porcos na Alemanha, que depois vão virar salame na Itália, e que depois a gente importa de volta para cá em formato de salame, né? Então, assim, se a gente for fazer uma conta da conversão energética do custo de estudo, é um absurdo. Tu está gastando muito mais energias do que tu vai conseguir converter em termos do salame que tu vai comer, entende? Então, esse pensamento circular, esse raciocínio, essa coisa, ela é importante para que as teorias virem práticas das pessoas, né? Então, eu falei um monte aqui, desculpa, é que não, é importante. Mas tá. Leva um tempo para entender, né? Então é importante ter isso, assim, leva-se um tempo. Por que é importante, por exemplo, você destinar uma lata de alumínio para o lixo seco corretamente? Porque o alumínio é feito de bauxita. Bauxita é encontrada principalmente no planeta Terra, no subsolo da Amazônia. Se tu encaminha uma lata de alumínio para ser reciclada, 95% daquela lata vai virar outra lata. Aliás, 100% daquela lata vai virar outra lata. 95% da energia necessária para produzir uma lata nova vai ser eliminada. Tu vai fundir e vai fazer uma nova lata. Mas se tu não encaminha, e aí está o papel de cada pessoa, por exemplo, só nessa questão da reciclagem, se tu não encaminha, tu está colaborando para a destruição da floresta amazônica. Então, ações pequenas também fazem diferença.
mas, objetivamente, a gente precisa pressionar por ações políticas concretas, globais, nacionais, né? Que hoje a gente tem um playboy no Ministério do Meio Ambiente, um playboy, um cara que fica Playboy fazendo foto generoso. na frente de um monte de toras de madeira da Amazônia Exato. cortadas. É uma pessoa que não tem consciência ambiental, né? E está à frente desse ministério. Então, neste momento, a gente está num momento muito difícil, assim, de pressionar pelas questões ambientais. A gente viu os maiores índices de fogo na Amazônia, no Pantanal, tudo, né? Porque o IBAMA foi desmontado, porque a fiscalização foi desmontada, porque tudo foi desmontado nesse atual governo, né? Mas a gente, enquanto cidadão, tem que se manter firme e forte para continuar sustentando a importância da questão ambiental, porque isso vai retornar para cada um de nós, seja através de um vírus, Exato. olha só, seja através das alterações climáticas, seja através dos ciclos de chuva que o Brambila falava ali no início, está precisando de chuva, né? A chuva que a gente recebe aqui no Rio Grande do Sul vem da Amazônia, através do que a gente chama de rios voadores, né? Então, se tu destrói a Amazônia, tu não tem chuva no Rio Grande do Sul, tu não consegue plantar alimentos no Rio Grande do Sul. Compromete a vida de todo mundo, né? Não É bem complicado. Olha, tá lá, tá muito longe. Não, tá aqui na roça, aqui no quintal. Bem Vera, complicado. quando tu... Estamos só um minutinho, Jorge, deixa eu só dizer a hora Diga. aqui, 26 minutos de programa, 14h29. Agora eu entendi o Guga Chakra na Globo, né? Quando ele aparece todo escabelado. Eu troquei de fone 2 vezes no programa e eu quero perguntar se vocês estão ouvindo bem, né? Eu ouço bem a Vera aqui, por isso eu só estava testando a voz, né? Tá tudo certo, então tá. Jorge, teoria de tudo, a tua pergunta. Bom, Vera, quando tu fala muito propriamente do círculo, né, essa importância das coisas estarem interligadas, com certeza tu sabe isso que eu vou te dizer, da importância que tem as areias do deserto, do deserto na Amazônia. Tá? Eu assisti uma matéria incrível sobre isso, e as pessoas mais próximas, que estão atentas, os países de primeiro mundo sabem disso, e acredito que os nossos governantes também saibam, mas justamente o impacto que isso causa, se a gente começa a desmatar a Amazônia, né, a gente tem, como já está sendo desmatada há muito tempo, está gigante isso aí, nós temos um impacto muito forte nas nossas vidas, a chuva aqui no Rio Grande do Sul e o nosso organismo também, né? Porque tudo está interligado, a nossa própria alimentação, tudo isso é um círculo. Porém, dentro do nosso sistema, a gente sabe que tem pessoas, empresas, grandes corporações ganhando muito dinheiro com a pandemia. E aí isso acaba se tornando um trabalho, às vezes, quando a gente pensa que através desses sinais que a natureza nos dá, que a gente vai melhorar, existe a contrapartida que tem milhões de pessoas passando necessidade e alguns poucos ganhando milhões com isso. Como é que tu observa essa questão? Como é que tu achas que tem que se continuar fazendo o trabalho para conscientização, mas com essa grana forte, né, batendo de frente com as ideias? Olha só, Jorge, também, novamente, essa questão do pensamento circular, né? Teve uma coisa que eu achei interessante durante essa pandemia, logo lá que iniciou, que muitas empresas fizeram doações pesadas, inclusive aqui em Caxias do Sul, para os hospitais, para a compra de respiradores, para a abertura de novos leitos, para a contratação de profissionais. As empresas passaram a doar milhões, né? Que eu achei super interessante, e eu fiquei pensando, puxa, que legal, né? Eles estarem se mobilizando para fazer isso, por que é que não fizeram antes, né? Que antes também a gente tinha todas aquelas aglomerações de SUS, muitas pessoas passando mal e tal e tal. A pandemia, ela trouxe um elemento novo, apesar de que ainda talvez controvertido, mas que é a democratização dos impactos ambientais.
ela mostrou para as pessoas que não adianta tu ter dinheiro, que na hora de não ter leito no hospital, não tem leito no hospital. Tu pode ter dinheiro, mas se não tem, não tem, né? E claro que ainda ali tem uma escala, né? Não tem para rico, não tem para pobre, tem uma diferença. Mas a questão, por exemplo, uma das mais graves questões ambientais hoje, que é a emergência climática, que é o aquecimento da Terra, né, o aquecimento global, assim, causado pelos gases estufas, que são os gases provenientes do petróleo e outras questões assim, isso também é democrático, né? Porque mesmo que a pessoa tenha ar-condicionado em casa, né, para dizer, não, eu vou respirar melhor, ainda assim ela vai ser infalivelmente atingida, né, pelas questões do aquecimento global e da emergência climática que a gente está vivendo, tá? Então, sim, tem milhões de pessoas, tem milhões de empresas ganhando milhões durante a pandemia. Eu sou ambientalista, lido e sou bem familiarizada com isso desde os anos 80. E eu, pessoalmente, acho um processo muito lento. Muito lento. A consciência das pessoas eu acho extremamente lenta. Extremamente lenta. Né? Sendo que pessoas não acreditam na própria pandemia, né? Sendo que, para complicar ainda, né, Vera, essa questão. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou a pessoa com a paciência suficiente para tentar explicar para essas pessoas. Tem gente na família que eu já tentei explicar. Não adiantou. Eu digo, bom, agora a realidade e o tempo vão trazer para eles o discernimento e a consciência disso, porque se não dá, não adianta, né? Eu vi uma entrevista hoje da Fernanda Lima, a atriz gaúcha, casada com o Rodrigo Hilbert, no programa Timeline da Gaúcha de manhã, e ela disse exatamente isso. O pai de 84 anos era negacionista no começo e não aceitava os conselhos e não entendia e, infelizmente, foi contaminado e perdeu a vida, né? Deixou netos, deixou justamente por causa deste pensamento. Eu li aqui, né, só para a gente contextualizar, que está na legenda, né, o governo Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro promete a Biden proteger a Amazônia, Salles é alvo de pedido de CPI e demitiram o delegado, não é? Ou seja, veja bem que é um governo, você foi gentil em contextualizar, é um governo criminoso. Essa CPI, esperemos que funcione, porque as CPIs no Brasil também não têm muita credibilidade, não. Eu estava falando Álvaro Dias sobre isso ontem, o senador pelo Paraná, né? Sempre acaba em pizza, não é? No Brasil, a tradição das CPIs é isso. Se for para tirar o foco da realidade, né? O medo que se tem dessa CPI é justamente por causa desse monte de crimes que está acontecendo. Inclusive, pessoal, a Samadhi Rai, que é lá, como eu disse, lá na Austrália, a leitura que tu fazes, Vera, como gestora, né, ambiental e especialista na matemática do meio ambiente, nós já estamos perdendo, nós estamos consumindo mais matéria-prima do que a Terra está conseguindo reciclar. Exato. Atualmente, aquilo que eu falei, a gente precisaria ter 1,75 planeta para abrigar as nossas atividades humanas, né? Vera, e sem, desculpa te interromper, 1,5 planetas, mas sem contar o desenvolvimento de alguns países que não têm o nível de consumo que os Estados Unidos, Brasil tem, como a África, por exemplo, né? Senão, acredito que ainda seria muito, muito mais, né? Essa questão, sim, isso é a realidade atual. Essa questão do consumo e consumo futuro e tudo mais, não tem planeta suficiente para que todo mundo tenha o nível de consumo ignorante que os Estados Unidos têm, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, a questão do consumo foi traduzido como felicidade. Se vocês lembrarem, em 2001, quando teve a queda das Torres Gêmeas lá, né? Lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, 2 dias depois, o governo fez uma grande campanha mandando as pessoas irem às compras, porque eles traduzem comprar por felicidade.
Eles consideram que isso é algo que lhes dê felicidade. E aí eu vou fazer um parêntese nesse sentido, dizendo que uma das coisas mais bacanas que eu tenho ouvido ao longo da pandemia é o relato de pessoas, mas assim, não uma pessoa, muitas pessoas falando que estão se desfazendo de coisas, que estão simplificando a vida, que estão minimizando o seu consumo, que descobriram que não precisam de tanta coisa para viver, né? Então, isso traz uma esperança de que se cria uma consciência de que são outros valores que realmente importam, né? E a gente aqui pode ainda ter esse ponto de retorno. Os Estados Unidos eles vão levar gerações para isso, gerações, porque isso é uma cultura muito pegada lá, né? Mas aqui no Brasil, não, a gente ainda tem a chance desse ponto de retorno e de voltar assim, para uma cultura mais solidária, uma coisa mais fraterna, uma coisa mais bacana, assim, sabe? É verdade. Mais minimalista, mais simples, né? Simplicidade, gente. Simplicidade voluntária. É verdade. Eu, por exemplo, consigo apresentar os programas de pantufa, né? Já não faz uns 3 anos que eu não compro sapato, por exemplo. Já estou salvando aí uma vaca, eu acho, já só nesse sentido, né? Pois é. Um abraço aí à minha fã número 1, né? Porque é a minha mãe, Dona Marisa Brambila. Eu preciso dizer um abração para ela. Abraço, Dona Marisa. Abraço antecipado pelo Dia das Mães. Então, né? Um abração, né? Dona Marisa. Ela é a culpada por esse cidadão aqui. Então, reciclávamos o lixo em casa nos anos 80, antes dos containers. Fomos doadores de órgãos quando tinha Caixa Econômica Estadual ainda, né? Tinha um selinho na minha carteira antiga, né? Porque, enfim, eu sou do século passado também. Mas ainda hoje se vê, né? Por exemplo, em grandes hotéis, nos quartos não tem reciclagem de lixo, por exemplo. E a reciclagem é muito mal feita, amigos. E a nossa produção de lixo por indivíduo é algo assim que quando tu faz o cálculo de em um ano quanto que uma pessoa produz de lixo, a gente se assusta. Tá certo. Olha só, honestamente, eu morava em Porto Alegre, sou de Caxias, mas eu morava em Porto Alegre no final dos anos 70, início dos anos 80, já colocava lixo em Porto Alegre, já se separava lixo em Porto Alegre, né? E aqui em Caxias a gente teve uma ascensão muito grande, assim, muito boa, inclusive, nessa questão de separação de lixo, né? A cidade é uma cidade relativamente bem estruturada assim, para essa questão de separação de lixo. Eu diria assim, que as pessoas que ainda não entenderam a importância disso voltem para os bancos de escola e vão aprender com as crianças, tá? Porque não dá mais para a gente ficar falando sobre isso em 2021. Hoje, o que nós temos que falar é sobre redução de consumo, a gente tem que falar sobre conversão energética, pegada, né? Pegada quer dizer, pegada significa o quê? Significa por que eu vou comprar uma ameixa plantada em Santiago do Chile que Perfeito. vai percorrer, não sei quanto tem exatamente, mas acho que uns 2.500 quilômetros, 3.000 quilômetros de lá até aqui, gastando gasolina, diesel, o que quer que seja, né? Para chegar aqui eu comprar um pouco mais cara do que a ameixa custa no período da safra. Ora. Cada estação tem as suas frutas da estação, vamos comprar as frutas da estação, né? Deixa para consumir a ameixa na época da ameixa, né? E sempre questione da onde que vem as coisas que você está comprando. Eu compro na feira ecológica, obviamente, né? Consumo orgânico, alimentos orgânicos, né? Recomendo todo mundo consumir alimentos orgânicos, porque quando a gente consome alimentos orgânicos,
a gente está incentivando a agricultura do pequeno agricultor, a agricultura familiar, a gente está evitando de contaminar a terra com adubos químicos, evitando de contaminar o planeta com agrotóxicos e evitando, inclusive, o aquecimento global, tá? Porque tem alguns adubos químicos que colaboram fortemente para o aquecimento global. Então, eu compro e sempre questiono, porque mesmo entre os alimentos orgânicos, tem épocas que eu digo, mas de onde que vem essa maçã? Porque a gente sabe, né? A safra da maçã agora, fevereiro, março, abril, aí ela está em câmara fria, tu ainda come maçã em maio, junho, julho, agosto não tem mais maçã, gente, sabe? Agosto não tem maçã, então vamos comer outras coisas, vamos comer... E às vezes fruta da estação. Orgânicos, maçãs, eu digo, mas de onde que vem? Elas são italianas, então eu não compro, né? Se eu estiver morrendo de vontade de comer maçã, eu compro, tá? Compro uma maçã. Mas tirando a mulher grávida, não precisa ceder a esses desejos assim, então, né? Essa história de, eu preciso comer maçã porque eu estou com desejo. Come a fruta da estação, né? Estude, né? Eu acho que estudar é importante. A questão é educação geral, né? Exato. Você falou muito bem. Volte aos bancos escolares. Eu penso isso, inclusive, na questão das máscaras hoje em dia. Fala, Jorge. Não, eu ia justamente colocar isso, a questão da educação. Né? E nós temos aí um contexto, dentro do que a Vera falou, a gente vai te escutando, que é uma pessoa que conhece, especialista, e a gente vai viajando aqui, ampliando o campo de visão e dizendo, meu Deus, quanta coisa é preciso fazer. Mas aí eu volto para a questão da educação. O nosso país, como que está investindo nisso, né? Porque vamos pensar o seguinte, uma alimentação adequada, ou a consciência de comer a fruta correta na estação certa, o custo disso também, a nossa população, a nossa sociedade pobre, carente, a informação que ela tem, então nós temos todo esse contexto, né, Vera, para analisar, para poder dar alguns passos importantes. Sim. Olha só, Jorge. Sempre que a gente tenta botar todos os problemas dentro do mesmo nó, a gente nunca consegue resolver nenhum, porque daí quando tu começa a puxar, começa a apertar o nó, né? Mas eu acredito que sim, cada um pode fazer, e é bastante, não é? Não, mas eu fecho a torneira na hora que eu estou escovando os dentes. Sim, não vamos mais falar sobre isso. Já passou, já tinha que estar fechando há 500 anos mesmo, sabe? Nunca deveria de ter aberto, né? Mas eu reciclo lixo. Sim, não faz mais do que a obrigação reciclar o seu lixo, né? Sim, eu colaboro com entidades que ajudam pessoas que passam fome, que hoje tem várias entidades fazendo campanhas para isso. Sim, faça isso se você não faz, né? Se informe como está a realidade, se informe o que é um governo hoje que está passando a boiada, né? Como eles mesmos dizem, são as palavras deles, e se informe sobre apoiar ou não apoiar um governo que se comporta dessa maneira. Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer, a gente tem que fazer. Mas daí os caras permitem queimar a Amazônia. Eu nem sei mais quantos 1000 hectares foram, todo dia era um dado novo e eu perdi, né? Eles permitem, mas aí a gente tem que ter um poder de reciclar o nosso voto, né? De eleger pessoas que realmente se comprometam com esse tipo de postura. E eu digo isso, e assim, os meus eleitos, eu cobro, eu tenho os WhatsApp deles, eu cobro, eu questiono, eu fico em cima o tempo todo, tá? Eu mando mensagens, eu mando propostas, eu mando pautas, eu mando coisas o tempo todo. Né? É verdade. Desmatar a Amazônia e desmatar esses locais onde ainda restam florestas, né? A gente está falando da Amazônia, mas a Mata Atlântica, por exemplo, que existia em toda a extensão do litoral do Brasil, hoje tem menos de 7% da Mata Atlântica que ainda existe, né? Isso graças
há algumas reservas, como a reserva da Jureia, lá no interior de São Paulo, lá no litoral de São Paulo. E o que a gente tem hoje no Brasil, e aí a gente volta para a pauta do bem-estar de abril, que a gente tem no Brasil de reservas preservadas, nós devemos ajoelhar e agradecer profundamente aos índios, que são os verdadeiros guardiões da floresta, né? Aí tu vai ouvir pessoas dizendo assim, mas eles têm um monte de território. Não, peraí, gente. O Brasil inteiro era deles, né? Vamos começar por aí. Né? Todo o território brasileiro era deles, né? Vamos começar por aí, né? Aí a gente invadiu, a gente fez tudo que fez, a gente ocupou, hoje também somos cidadãos brasileiros, temos também... Trocamos por espelhinho. Não entendi, como é que é? Trocamos por espelhinho, por colares. Mas, assim, o que a gente ainda tem de reserva preservada no Brasil, a gente deve muito aos povos indígenas. Eu estou fazendo uma matéria para o portal que fala exatamente sobre isso, tá? Aqui, ó, quase metade, 45% das florestas intactas na bacia amazônica é encontrada em territórios indígenas, né? Sim. E o resto, assim, o resto das florestas foi o que conseguiu sobrar ainda e que está em parques florestais, em parques de reservas do governo e não indígenas, e parte que ainda não alcançou, assim, as frentes de devastação ainda não chegaram lá, porque se deixar, eles vão chegar lá e vão devastar, né? Oi? Desculpe, colaborando com essa questão, há um esforço aqui, carta de lideranças ambientalistas em defesa da Amazônia, senadores, deputados e integrantes da sociedade civil pedem que Estados Unidos não assinem acordo com o Brasil. Esses acordos, né, que estão se fazendo. Essa questão dos índios é interessantíssima. Depois eu vou pedir ainda, nós temos um bom tempo, vamos até às 13h10, Vera, porque quando o assunto é bom a gente dá assim, um bônus, né, para o programa, depois tu mostra a capa. O que eu quero dizer é que é importante justamente essa questão. Você me lembrou também, novamente, né, a boa educação que eu recebi, porque quando eu tirava notas boas e tentava fazer uma chantagem com isso, a minha mãe dizia, tu não faz nada mais que a tua obrigação. Então as pessoas, né, elas estavam me escutando. Eu escutava isso. Né, eu queria fazer uma chantagem lá e tal. Ou seja, eu aprendi a não ser corrupto, né, em não querer chantagear com o cumprimento do dever, que é o que os políticos fazem, não fazem nada mais que obrigação e chantagiam a sociedade com o cumprimento do dever. Exatamente. Por isso a importância de cada eleitor ter essa proximidade com o seu eleito e ficar atento e cobrar e tudo mais. Né? Eu acredito assim, ó, a gente fala, não, mas o Brasil precisa de educação e tal e tal. Nós não vamos ter tempo para esperar que surjam gerações devidamente educadas, ambientalmente falando, ou devidamente educadas, politicamente falando. A gente vai ter que ir indo e fazendo mais do que o nosso possível. Mais do que o nosso possível. Né? Então, assim, ó, esse exercício de consciência individual, eu acho que todo mundo tem que fazer. Né? E assim, ó, se você não tem uma vocação pessoal para ser ambientalista, se você é uma daquelas pessoas assim que acredita que tudo precisa ser pago, né? Considere que a sua atitude na preservação ambiental vai lucrar para você a saúde, a sua saúde, a saúde da sua família, a sua saúde financeira, né? Porque as coisas daí não vão precisar ficar tão caras e os alimentos tão caros, né? E também considera que é isso que vai garantir que as futuras gerações tenham vez, né? Porque a gente... há uma ironia mística nisso tudo. Há uma ironia mística, né? Nisso tudo, que a falta é de oxigênio, né? Veja bem que a doença mata pelos pulmões, né, Jorge? Sim, eu acompanhei uma matéria bem interessante, eu achei fantástico, que as pessoas voltaram a plantar em seus apartamentos o seu alimento.
Mas o que é legal disso tudo? Tu plantando a tua salsinha, a tua cebolinha, evita que você vá ao supermercado. Porque quando você vai no supermercado comprar só aquilo ali, tu acaba vendo outras coisas e tu acaba produzindo esse consumo. E eu achei bem interessante isso, né? É uma forma também de você, além de colaborar dentro da selva de pedra, tá fazendo também a sua parte, e algo que é... E, aliás, dentro da própria entrevista que eu vi, foi algo muito interessante, que a pessoa comentou assim, quando você come, põe na sua comida aquele alimento produzido por você mesmo, o sabor é outra sensação. É verdade. E assim, né, de maneira geral, procurar comer alimentos in natura. Quando a gente fala naquela mochila ecológica, né, mochila pegada ecológica, ou mochila ecológica que cada coisa traz, que eu dei o exemplo da maçã, né? Uma coisa é comer uma maçã produzida aqui em Antônio Prado, né? Uma maçã ecológica produzida em Antônio Prado. Outra coisa é eu comer uma maçã ecológica produzida na Itália. Não, né? Não, né? Porque a mochila ecológica da maçã ela é muito mais pesada, né? Então, assim, avaliar isso tudo o tempo todo dentro do que a gente está consumindo, né? E sim, se tiver a oportunidade de fazer os seus plantios, as pessoas pegaram muito gosto pela terra, inclusive um dos sites mais acessados durante todo o período da pandemia foram os sites que ensinavam as pessoas a plantarem, né? Que a gente devia de saber, né? Porque eu adoro. Eu sei um pouquinho, eu sei um pouquinho também, né? Mas eu não sei nada. Mas é importante. Eu adoro. Por que é importante? Porque a mochila ecológica de um alimento plantado, um alimento in natura, ela é muitíssimo menor do que de um alimento embalado, por exemplo. Considera qualquer coisa que tu fores comprar, uma coisa com rótulo, processada, passou pela indústria, viajou, foi para lá, voltou para o supermercado, veio para cá, foi para São Paulo, o trigo do Rio Grande, o milho do Rio Grande do Sul foi para São Paulo processaram, fizeram farinha de mingau, voltou para Caxias, aí já foram 2.000 quilômetros ida e volta, entende? Né? E o aspecto da nutrição desses alimentos, ele não é tão completo e nem tão intenso, então é importantíssimo. Claro, tem pessoas que não têm o gosto de plantar, não é obrigado, entende? Mas tem que ter essa consciência, né, sobre o que é importante. Eu queria ler, Verdade. se vocês me permitem, uma frase que a gente publicou no Nosso Bem-Estar, essa edição que está circulando em abril, e que a gente distribui gratuitamente em vários locais da cidade, né? Principalmente nos locais ligados à ecologia, né? A fruteira ecológica, farmácias de manipulação, como a Bela Farma e tal, vários consultórios médicos, né? E consultórios de terapeutas e tal. Essa é um acervo bem grande, assim, escolas de yoga. E então a gente distribui gratuitamente esse jornal. E aí eu queria ler um trechinho aqui que fala. É um trecho de um livro do Ailton Krenak, que se chama A Vida Não é Útil. Mas é um título instigante, ele não quer dizer que a vida não é útil, ele quer dizer que a vida não é bacana porque ela é útil, ela é bacana porque ela é fruição, porque ela é feita para viver e para a gente contemplar a graciosidade da vida. Né? Não é para olhar para a vida como uma coisa útil, essa que é a ideia dele. Então, tem um trecho que ele diz assim: a nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantarem, as correntezas e as brisas se moverem. Cria este mundo maravilhoso para compartilhar. E o que a gente faz com ele? O que estamos vivendo neste momento, ele falava da pandemia, pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante. Não porque não goste dele,
mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é uma mãe tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio. E este também é o significado desse recolhimento. Eu acho tão Que lindo. legal. Muito É bom. lindo, é lindo. Eu citei o feliz. referencio. Oi? Eu referencio o filme, o Avatar, que nós, humanos, vamos lá para outro Sim. planeta, atacar o ecossistema que é totalmente interligado, inclusive nos dragões lá, quando eles têm que ligar a energia deles com a energia dos dragões. Aquilo tem muito de intuição também de um futuro melhor. Claro. O nosso colega de programa aqui, às vezes ele entra, né? É um círculo, viu, Vera? Você está estreando hoje, mas nós vamos te chamar mais vezes, tá? Se tu, claro, se permitir. E talvez tu não tenha a resposta, né? Porque é uma questão mais política, nós estamos falando de política geral, mas eu vou fazer a pergunta, eu já coloquei na legenda. Boa tarde, Miguel e Jorge e Vera. Gostaria de sugerir uma indagação quanto à Amazônia e o famoso conselho sobre a presidência do vice-general Mourão. Obrigado. Primeiro, quero dizer que tem uma questão política, né? Que o Mourão e o Bolsonaro estão brigados. Só isso. Vera, tu tem alguma opinião sobre isso ou não? A minha opinião sobre isso ela é mais simplória, eu diria, né? Eu diria que o Bolsonaro, para tirar da reta dele toda a questão do impacto de todo aquele fogo que ocorreu o ano passado, que foi um vexame mundial e que o mundo inteiro se consternou de ver a Amazônia daquele jeito, sem necessidade, né? E ele, então, para tirar o dele da reta, jogou no colo do Mourão para ele administrar isso. Bom, como tudo que acontece hoje no governo federal, isso inclui o próprio Ministério da Saúde, ele determina pessoas, mas quem acaba tendo a ordem final é ele, né? E nós temos, infelizmente, um presidente da República muito ignorante, e como já diziam por aí, Bolsonaro e ignorância é só uma redundância, né? Então, a gente, na questão ambiental, particularmente, é um desastre total o que está acontecendo. O mundo inteiro está preocupado com o que acontece no Brasil, tanto na questão da pandemia, quanto na questão da preservação ambiental. Agora ele está fazendo um jogo de cena aí com o presidente dos Estados Unidos, né? Dizendo que sim, que vai começar a preservar, que vai não sei o quê, só que ele desmontou o IBAMA, né? E desmontou os canais de fiscalização do IBAMA. Então, não tem Mourão que dê jeito nisso, tá? E eles fizeram também aquela mise-en-scène lá, levando os militares para as frentes de fogo e tal, uma coisa... O pessoal foi para o inglês ver, né? Mas o inglês não é tão bobo, né? O povo brasileiro ainda é muito bobo, assim, mas inglês não é bobo. E o pessoal viu, né? Que aquilo era um jogo de cena. O pior é que tem muito brasileiro que posa de inglês e não quer ver. Que tem cultura suficiente, inclusive, para circular pelo mundo. E eu falo de uma ultradireita extremista, né? Nós não somos aqui esquerdistas, não. Agora surgiu, ouviu o Reinaldo Azevedo falando que existe o extremo centro. Tem extrema esquerda, extrema direita e o extremo centrão. Extremo centro. Eu não sei o que pensar, né? Mas, enfim, não preciso fazer esse discurso de que você criticar um lado, você não é de outro, etc. Né? Agora, tem muito inglês aqui no Brasil. O que, Vera? Desculpe. Não, eu digo, a questão política não é jogo de futebol, como eles estão tentando levar adiante essa ideia, que a questão política é uma questão que nem jogo de futebol, tu é do Inter, tu é do Grêmio. Não, tu pode ser uma pessoa sensata, né? E tu, sendo uma pessoa sensata, consegue perceber, minimamente informada, que a gestão da pandemia do Brasil foi um desastre, e que toda a gestão a gestão ambiental tem sido um desastre propositadamente para beneficiar o agronegócio brasileiro, né? Que, por sua vez, também não está percebendo as consequências disso a curto prazo
porque atualmente, a médio prazo, quer dizer, porque atualmente eles estão com tudo, né? Estão vendendo para a China e tal, mas a China, que é a maior compradora de commodities do Brasil, está preparando outras regiões de produção, tá? Preparando a África, que é mais perto, e vai produzir para eles o mesmo. E é possível que daqui a uns tempos a gente não tenha exatamente mais compradores para todo esse volume de agronegócio, e aí temos que segurar uma batata quente de um país completamente degradado. Né? Verdade. Se as lideranças não estão atentas, ao menos o mundo está atento. Né? Noruega e Alemanha já cancelaram aí as verbas para o fundo da Amazônia, né? Já cancelaram. Então, na realidade, a gente está com essa sensatez que tu falas, velho, às vezes eu concordo contigo, mas é difícil, né? E um grupo aí de 30%, 33% da população tá difícil de entender o que tu acabou de falar, da seriedade do problema que é o meio ambiente, da seriedade do problema que é a pandemia, da seriedade do problema que é o nosso governo, que está preocupado com a política, com a eleição de 2022, em fazer, como você diz, um teatro ali, que está mudando, que nem Bolsonaro, nem Mourão não estão preocupados com a Amazônia, estão preocupados com a briga deles, né, em jogar uma culpa do outro e resolver as suas questões, e o país vai caminhando dessa forma. Então, claro, a gente tem que fazer a nossa parte, concordo contigo 100%, né, é a consciência, fechar a água para escovar os dentes, não se fala mais nisso, tem que ser uma coisa óbvia e partir para adiante para ver se a gente consegue, pelo menos para as futuras gerações, né, ter um país rico, lindo, bonito, com verde, né, o quintal do mundo, sendo devastado dessa forma assassina, da forma que está, né? Por isso é importante registrar também o voto, né? O voto. Recicla teu lixo, recicla teu voto, recicla, muda, gente, vamos adiante, mudar é bom. Se a gente não muda por bem, vem uma pandemia e vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Uma das plataformas deste programa é a discussão sobre o parlamentarismo, sobre uma forma mais eficiente de fiscalização política, o recall, né, político, mas enquanto nós tivemos ingleses, né, falsificados aqui, né, com rótulo falso, esse egoísmo, né, as legendas do programa falam isso. O Walter é o nosso amigo, também um dos advogados nosso amigo. Eu tenho como princípio, como cidadão, quanto mais advogados você tiver ao redor, você pode precisar, né, vai que você precisa de um habeas corpus a qualquer momento, né, mas, enfim, nesse país é só a pensão alimentícia, não paga aqui da cadeia mesmo, né, mas obrigado, Walter. A FUNAI e o IBAMA não fazem parte do conselho, está aí o comentário dele. Legal. Estamos encaminhando os minutos finais. Fala, Vera. Não, eu digo não fazem agora, exatamente por causa que fez parte a exclusão das ONGs e desses órgãos, né? Fez parte de todo o projeto que foi desenvolvido aí nos últimos 2 anos. Então, eu queria deixar uma mensagem assim, para as pessoas que eu trabalho com comunicação, né? Eu procuro no meu veículo trazer informações boas, informações bem apuradas, né? O meu veículo é um veículo voltado para a saúde e qualidade de vida. Eu não falo em política, essa política partidária, sei lá o quê. Não se fala porque não é o foco dele, não é o nicho dele, tá? Mas eu queria comentar uma coisa, assim, que a gente que trabalha com comunicação, e vocês também, a gente está vivendo, percebendo e acompanhando uma nova onda no mundo da comunicação que vem acontecendo nos últimos anos e que tem levado muitas e muitas pessoas a formarem opiniões equivocadas sobre a realidade, sobre governos, né? Através de informações fakes. E a informação fake, ela tem a seguinte característica: ela pode ser essencialmente mentirosa, mas ela pode ter aquele viés da pós-verdade, ou seja, ela tem coisas ali que são procedentes, que são reais, mas no meio eles colocam alguma coisa que não é verdadeira, e aí você está acompanhando a informação e acredita em toda ela do começo ao fim. É a propaganda subliminar, né?
Que vale um Exato. debate, né, Vera? Tá publicitária. Mostra a capa. Eu vou te deixar em solo na tela um minuto, tá? Você ainda está falando. Antes tu mostraste muito rápido. Espera aí que eu vou mostrar aqui a capa dessa última edição do jornal Bem-Estar. Aí está. Filho, silêncio é o índio, né? Legal. O Bem-Estar que está ativo aqui, colaborando com o meio ambiente. Já vou te trazer de volta aqui para a nossa finalmente. Jorge, alguma questão ainda? O Walter continua colaborando aqui, diz que eu sou acordado porque eu lavo a louça, né? Mas você não sabe as ameaças que eu sofro, meu amigo, né? Você precisa... Não... Obrigado, Walter. Obrigado, a Dona Marisa, né? Cordato. Muito obrigado, querido. Né? Ele estará no programa outras vezes também. Jorge, para encerrar... Eu queria comentar que eu vi só um comentário que eu vi no jornal Bem-Estar e me chamou bastante atenção, que é um assunto que eu gosto, eu não domino, mas eu gosto bastante, que é sobre física quântica. Eu acho que vai ter um encontro, vocês fizeram uma matéria, achei muito legal. Eu precisava falar. Eu precisava tocar nesse assunto. É uma excelente pergunta, suave, para 5 minutos de programa. Física quântica, Vera, fala um pouquinho sobre isso. Vai ter um encontro lá fantástico, né? Vamos alinhar as coisas. Bota assim, boa. Eu tô brincando, viu, Jorge? Viu, Vera? Eu só tô esculhambando aqui. O Jorge faz excelentes perguntas. Eu tô brincando porque nós somos amigos de longa data. A física quântica me interessa muito, tudo muito. Passa a tua rede social enquanto tu falares na tua despedida e com o Jorge, eu coloco ela aqui nos comentários para o pessoal saber onde é que acha o Bem-Estar online, Vera. O Bem-Estar você encontra no www.nossobemestar.com, encontra no YouTube, encontra no Instagram, no Face, em todas as redes a gente está presente, tá? Para todos os gostos aí. Eu queria agradecer a vocês o convite, dizer que eu lamento que as notícias ambientais nunca sejam muito positivas, porque, infelizmente, elas precisam cutucar as pessoas, né? O discurso ambiental precisa cutucar as pessoas para que a gente juntos consiga criar uma realidade melhor, mas também dizer que eu desejo a todos firmeza, coragem, saúde, né? Neste momento difícil, eu desejo harmonia para as pessoas e assim, bastante amorosidade. A gente precisa cultivar essas coisas, porque isso tudo traz saúde para a gente, e a gente está com saúde firme e forte, né? Para poder, inclusive, manter as nossas lutas em defesa do planeta, em defesa de uma sociedade mais justa, em defesa de meios de comunicação mais corretos, né? Então, agradeço a vocês e agradeço vocês pelo convite. Parabéns aí por vocês se empenharem em manter discussões desse tipo em alta. Legal. Teu tchau para a Vera aí e para a nossa audiência, Jorge. Beleza, então, Vera, muito obrigado por aceitar o nosso convite e trazer essas informações, compartilhar com a gente o teu conhecimento, é muito importante. Fica aí, o programa fica nas redes sociais e eu espero que muitas pessoas acompanhem para ter essa consciência e a gente se desenvolver cada vez mais aí no nosso consenso aí ambiental. Miguel, um abraço para ti. Um abraço, Jorge, obrigado. Para ti, só tchau, né? Sim, depois nós estamos falando aqui até de madrugada, né? Obrigado, Vera. Foi um prazer. E nós vamos falar, eu acho que foi um programa muito construtivo, nós não ficamos apenas na pandemia, no microcosmos dessa questão que nos aflige, porque é resultante de todo esse desgaste ambiental, né? Eu queria dizer antes, nessa questão matemática, eu fico me sentindo culpado se eu boto uma casca de ovo fora aqui no lixo orgânico, porque eu boto tudo no quintal, e é muito legal ver o desenvolvimento da terra transformação. Eu fico às vezes pensando, aquilo lá está se reciclando, está se transformando, né? Uhum. Isso é muito importante, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Temos que trabalhar por isso desde já, né? E você tudo que acontece no macro acontece no micro. Tudo que está no macro exatamente. Está no micro. E fico muito feliz, né? Não faço mais nada que a minha obrigação também, né? E exato. Acho importante, sim, né? Obrigado mais uma vez. Tchau, Vera. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, Jorge. Tchau aos nossos telespectadores. Estamos encerrando, então, mais essa edição do Teoria de Tudo. Foi um prazer. Fique conosco. Curta, compartilhe. É isso aí. Um abraço. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar.
conversa insana.